Cara, o próximo assunto é um assunto polêmico, um assunto muito triste. Carol Eller, grande Carol Eller, de 36 anos, cara. Ela, no momento de desespero, você já sabe, né? Vamos ver o que é que o Rodrigo Mocelin falou a respeito disso, beleza? Vamos lá. Pastor Rodrigo Mocelin. A Carol Eller, infelizmente, tirou a sua vida nesta semana. E o Pavinato disse que a causa do suicídio tem a ver com os cristãos que estavam ajudando. Vixe, cara, olha só. Rodrigo Mocelin já deu isso. E o Pavinato, cara, Pavinato, que eu sou muito fã do Pavinato. Cara, espetacular, jurista. Cara, absurdo, uma dicção maravilhosa que o Pavinato tem. O cara tem uma autoridade no falar, uma oratória espetacular. Falou que a culpa disso foi dos evangélicos, hein? Basicamente ele disse isso. Vamos ver o que o pastor Rodrigo Mocelin vai dizer a respeito disso. Vamos lá. Ajudando a Carol a lutar contra o homossexualismo. Ele disse que, abre aspas, o suicídio da Carol decorreu do seu ingresso em um processo de reorientação sexual. Se alguém alegar assim, não, ele não disse que a culpa é da fé cristã, mas de alguns cristãos. Sim. Mas esses cristãos estavam fazendo, pelo que consta, exatamente o que a Bíblia ordena. Ajudar uma pessoa que espontaneamente não queria mais aquele estilo de vida. Pavinato diz que ninguém pode mudar a essência de alguém. E ainda citou a ciência para tal. Eu acredito que hoje não era nem pra gente estar falando sobre isso, não. Nesses tempos assim, tão difíceis, em que alguém tira a vida, eu acho que o momento é de chorar com os que choram. Mas diante de uma aberração dessa, de uma fala tão desastrosa quanto esta, a gente precisa falar, porque esse tipo de fala, sim, é que é prejudicial. E pode atrapalhar a vida de muita gente. Então curta, comente, se inscreva. E a gente vai falar aqui sobre isso, sobre o que de fato leva as pessoas a perderem, a abrirem mão da própria vida. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Primeiramente, a gente tentar identificar a causa. Puxa, a vida é uma coisa tão difícil, hein? Tão difícil. Mas enfim, eu recebi um vídeo em que a Carol estava em prantos e ela disse assim, ó, eu não aguento mais. Eu não tenho mais psicológico para lidar com a internet. No vídeo, ela dizia que ela apanhou e por isso ela entrou em depressão. E ela continuou, eu sofro ameaça todo dia porque eu apoiei o Bolsonaro. Eu tenho que ficar passando por isso. Veja bem, a fala dela, eu não aguento mais, eu não tenho mais psicológico para isso. Pode significar, pode ser uma sinalização de alguém que está tentando tirar a própria vida? Pelo amor de Deus, é óbvio. Mas vamos lá. Eu não sei em que dia, se esse vídeo é tão recente assim, eu não sei se ela superou isso, eu não sei, portanto, o real motivo. Não sei se ela sabia, porque há muitos casos de pessoas que acabam tirando a própria vida e não tem uma causa exclusiva, que muitas vezes a opção de tirar a vida é justamente porque a pessoa está sofrendo e ela nem entende completamente o porquê daquilo. Então é de uma leviandade absurda se eu viesse aqui e dissesse a causa. Mais ainda eu acho que é leviana a frase do Pavinato, ao dizer que ela tirou a vida porque estava tentando se reorientar sexualmente. O Pavinato disse o seguinte, ó, não se muda a essência de alguém. E segundo ele, é justamente por isso que ela se matou. Ele está falando sobre a essência, sobre quem nós somos. Então tá bom, quem nós somos? Primeira opção, Deus. No cristianismo, que o Pavinato diz ser entusiasta e profundo conhecedor do bem que a obra cristã legou à humanidade, no cristianismo, você não pode ser gay. Se Deus existe, e se o Deus cristão é o único e verdadeiro Deus, ele é o nosso Criador. E o Criador determina quem é a criatura. Minhas criaturas, minhas regras. E a determinação bíblica é que o homem é homem e se relaciona sexualmente somente com mulher. E o que a Bíblia vai nos anunciar é que, fora disso, é pecado. E onde há pecado, nós não encontramos paz. Nós encontramos paz justamente no caminho que Deus determinou. Mas ok, imaginemos que ele não aceita esse argumento. E eu recomendo que você assista a minha série Ateísmo. Lá eu dou uma boa base para que você creia no Deus bíblico, para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, vamos supor, não, ele não aceita esse argumento, o argumento divino. Então, se Deus não define quem somos, quem define a biologia? O peixe é definido por sua natureza física. Ele não pode dizer que irá voar simplesmente porque se vê como uma águia e decidiu ser assim a partir de agora. Se você tentar colocar um triângulo num quadrado, ele vai sofrer. E se o sofrimento de alguém se der justamente por isso, pela negação de sua natureza. Preste atenção nesta história. Bruce e Brian, gêmeos, eles nasceram em 1965, mas tinham dificuldades para urinar. Durante uma cirurgia para reparar esse erro, o pênis de Brian caiu. Preocupados com o futuro do menino, a família dele procurou o psicólogo John Money, que defendia o que hoje a gente chama aí de ideologia de gênero. Money também defendia casamento aberto, sexo grupal, bissexual e parecia tolerar o incesto e a pedofilia. Ele definiu assim quem nós somos. Identidade sexual é o seu senso de si mesmo, como homem ou mulher. Ou seja, a sua biologia, a sua natureza não importa. O que importa é a sua percepção de si mesmo. E com base nessa crença, eles fizeram uma cirurgia para transformar a genitália de Brian e passaram, ainda bebê, a tratá-lo como uma menina, Brenda. Ou seja, ele era um bebê. Portanto, não sabia tudo isso que aconteceu. Criaram-no como uma menina sem dizer nada disso pra ele. Qual foi o resultado, então, dessa experiência? Apesar de ele não saber de nada, apesar de darem pra ele um nome de menina, apesar de os pais o tratarem como uma menina, dando roupa de meninas, brinquedos de menina, e insistir que ele era uma menina, Brian, que agora era Brenda, insistia em se comportar como um menino. Lembrando, ele não sabia de nada, não sabia do problema dele. Ele realmente acreditava, olha, eu tenho um corpo de menina, mas ele insistia em se comportar como um menino. Urinava de pé, queixava-se com os pais por não se sentir uma menina, recusava-se a brincar com bonecas. E aconteceu o seguinte, então, aos 14 anos, seus
seus pais lhe contaram a verdade. E qual foi o resultado dessa experiência? A mãe, culpada, tentou suicídio. Brian acabou se matando. O pai se tornou alcoólatra e o outro irmão delinquente. Enquanto isso, Money divulgava o experimento como um sucesso, mentindo, como faz aí os malucos, né? Apesar de tudo isso, dessa fraude, essa fraude não recebeu a repercussão midiática. Só a história lá, né? O começo da história. E que ele vendeu como um sucesso. Rapaz, o pastor Rodrigo Mocelin, o bicho é corajoso, viu? Porque ele tá tocando nos assuntos aqui que a galera é anti-horária, a galera do arco-íris. Rapaz, vai com gosto de gás pra cima desse cara, hein? E isso aqui, essa história aqui é verídica, viu? Isso aqui não é invenção não, tá, papai? Pode procurar as fontes aí que você vai ver que isso aqui é verdade. Essa fraude, sabe, a fraude não recebeu essa repercussão e inspirou Judith Butler a desenvolver as suas ideias sobre ideologia de gênero. Mas enfim, quem somos? Se rejeitarmos a definição de nosso Criador, se negarmos a nossa própria natureza, resta-nos a ideologia de gênero, como definida ali por Money. Não é a sua natureza que define quem você é, mas a sua percepção de si mesmo. Ora, partindo deste pressuposto de que somos não o que Deus define, ou a nossa natureza, mas, como diria Money, quem eu sou é definido por mim. Partindo desse pressuposto, a gente pode se lembrar de Protágoras, que diz, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a verdade é relativa e dependeria da percepção de cada um. Se não há uma definição objetiva e concreta de quem nós somos, e tudo depende de nossa própria percepção, cada um pode ser o que quiser, a hora que quiser. Pode ser um homem hoje, uma mulher amanhã, como de fato a gente vê isso, né? Na ideologia de gênero, o gênero fluido. Portanto, se essa for a abordagem, qual o problema então de ela um dia dizer que gosta de mulher e no outro dia tentar lutar contra isso? Não haveria problema algum. Por fim, o Pavinato disse que não há evidência científica de reorientação sexual. Meu amigo, não há evidência científica de gene homossexual. Há só ordem cromossômica XX e XY. Não há ordem cromossômica LGBTQI+. A verdade é que a igreja tem ajudado as pessoas que estão infelizes e tristes por conta de uma crise de identidade. Pessoas que vivem em conflito. Afinal, se um peixe tentar ser uma ave, você acha que isso não pode resultar em algum desconforto muito grande em algum momento? Qualquer pastor pode contar uma história de libertação que viu em seu ministério, de um gay, de um empresário, de um pai de família, que chegou até ele em crise por conta de seus pecados, por não conseguir se ver livre de seus pecados que o atormentavam. Mas em Cristo, através do evangelho, por meio de um milagre, fruto de fé, essa pessoa se vê livre de seus pecados e encontra genuína paz. Pois como Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos 2,9, Paulo disse que tribulação e angústia sobrevirão a todo homem que comete pecado. O salário do pecado é a morte, diz Paulo. Por isso, como pastor, eu já cansei de aconselhar pessoas que estavam afundadas no pecado e então pensavam em se matar. Mas justamente ao ouvir o evangelho, ao terem fé, foram reconciliadas com Deus, foram libertas de seus pecados e encontraram descanso para as suas almas. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Agora, mesmo o genuíno cristão pode ter momentos de fraqueza, de crise, obviamente. Assim como Davi, no momento de fraqueza, ele matou Urias. Assim, um cristão, no momento de fraqueza, pode matar a si mesmo. Por isso, eu, mais uma vez, acredito que esse não era o momento de falar sobre isso, da causa, mas sim de chorar com os que choram. Agora, diante de tantos absurdos, a gente precisa dar uma resposta. E eu espero de verdade que a família da Carol encontre paz, que o nosso Deus console todos aqueles que são amigos, parentes. Cara, é muito triste, porque assim, a Carol era muito querida. Todo mundo tem acompanhado aí nas redes sociais o ataque do... Tá? A Carol é muito querida, muita gente lamentou. E, cara, eu concordo com o pastor que não existe uma causa específica. São várias coisas. Não tem como dizer que é uma coisa só, cara. Ela participou de um retiro espiritual, cara. Teve até o pronunciamento do pastor. Depois vocês procurem na internet. Tem um pronunciamento do pastor a respeito disso. E, cara, o Pavinato mandou muito mal em acusar a igreja ou o pastor de ter feito uma reorientação sexual. Cara, Ele deu uma de esquerdista aí, porque ele mostrou só a parte do problema, né? Mas é porque ele é homossexual, né? Então... Ele não apontou também os casos de pessoas que fazem mudança de sexo, que um número muito grande, velho, comete esse ato aí também, viu? Não, sim, mas o que acontece, cara? Eu acho que ele falou na dor dele. Tá ligado? Ele foi um momento infeliz. Eu penso que foi isso. Ele falou sobre a plataforma da dor. De repente ele poderia até conhecer a Carol Heller pessoalmente, não sei. Você entende? E ele, por ser homossexual, deve ter se sentido mal ou passado por vários constrangimentos, sei lá, de alguma forma. Mas, cara, eu concordo com o pastor Rodrigo Mocelin, mas não apedrejo o Pavinato, não, porque o Pavinato é um cara espetacular. Eu acho que foi um deslize. E o Bispo Fernandes aí, comentou lá no Instagram do Pavinato? Vamos ver aqui. Cara, não achei aqui. Foca só em mim aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que é que o polêmico... Você lembra que a Bispa Sônia falou uma palavra polêmica aí num podcast. Inclusive, nós fizemos um vídeo aí, hein? Tem um vídeo antigo aí, que a gente reagiu à fala dela aí sobre as questões homossexuais e tal. Vamos ver o que... Rapaz, o apóstolo Hernandes, ele tá ficando mais novo, hein? Olha só, rapaz. O homem tá com a pele esticada, hein?
Tá tomando adenocroma. Que isso, rapaz. Bicho. Que isso, irmão. Não fala, não, cara. Hoje você tá monarca, hein? Olha que o monarca foi pra América, hein? Tudo. Rapaz, não fala essas coisas, não. Tá doido? Não fala isso do apóstolo, não, cara. Ele aqui é fio russo, é botox, é ácido hialurônico, é implante capilar. Sei não. Conversar com o Daniel Mastral aí pra ver se ele sabe de alguma coisa. Não, que isso, irmão. Bicho, ó. Você não compromete o nosso trabalho aqui, viu? Nós temos que continuar monetizando essa parada aqui. Vamos lá, vamos ver o que o Bispo Hernandes, o apóstolo, né? Agora é apóstolo Hernandes, ele... Apóstolo, viu Jesus, foi? Bicho, não... tá vendo? Pessoal aí, ó, multa o microfone do diretor, porque o negócio... Não vamos entrar em questões teológicas, cara. O cara tem um título de apóstolo, deixa ele ser apóstolo. Vamos lá. Querido amigo, irmão Pavinato, uma terapia não pode massacrar um deprimido, não pode se reprimir. Um sacerdote precisa guiá-lo para a paz. Ele tá lendo, hein? Ele tá lendo um textinho aqui, hein? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu querido amigo, irmão Pavinato, Não falou nada com nada. uma terapia não pode massacrar um deprimido, não pode se reprimir. Um sacerdote precisa guiá-lo para a paz, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu que... Não, tipo, ele falou nada com nada. Uma terapia não pode massacrar um indivíduo. Tá, quem vai discordar disso? É porque o Pavinato falou que foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui o que o Pavinato respondeu, né? Obrigado pelas palavras de conforto e por compartilhar sua sabedoria comigo, apóstolo. Convencimento de transformação quem faz é o Espírito Santo segundo o plano de Deus. Entendo eu, como homossexual, Pavinato, e seu sincero amigo, que nenhuma terapia vai tirar o espinho da carne. E quem oferece essa terapia tem que saber do quadro depressivo da pessoa que a procura. Se alguém aplica qualquer método nesse sentido em alguém com quadro de depressão, vai colocar a vida da pessoa em risco. Não conseguimos chegar a Deus antes de chegarmos até nós mesmos, filhos de Deus. E assim, nos respeitarmos. Se não respeitamos o filho, não é possível respeitar o pai. Afinal, não se chega ao pai senão através do filho. Citou a Bíblia, hein? E o amor de Deus, como você nos ensina, é maior que qualquer limitação humana. E a nós homens, cabe respeitar o limite. Como um homossexual, confortam-me também as palavras do próprio Paulo, quando ensina que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas vis do mundo e as mais desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Bicho, cara, complicado, hein? De verdade, muito complicado. Cara... Eu entendo a revolta do Pavinato, entre aspas, concordo em alguns aspectos que existem sim alguns movimentos evangélicos que querem promover a qualquer custo sei lá, a heterolização aí, não sei se existe isso, mas eu não acredito que foi isso que aconteceu, cara. Eu penso que a Carol já havia sido, ela estava sendo perseguida já há algum tempo, concorda comigo? Ela sofreu muitas ameaças, ela sofreu preconceito da própria galera que é homossexual por causa da orientação política dela e posteriormente por causa da orientação religiosa. Não sei o que aconteceu nesse retiro, não sei se esse retiro especificamente era para essa questão de reorientação sexual. E, cara, não sei te dizer, velho. Eu não tenho um posicionamento a respeito disso. Eu acho que não é hora da gente estar brigando na internet. O meu respeito e a minha solidariedade à família da Carol Heller,
né? Oro para que o Espírito Santo conforte a família, porque é um momento de dor. A todos os amigos, as pessoas que em algum momento tiveram contato com a Carol, esse é o momento. Acho que não é o momento de acusar ninguém, inclusive não é o momento de acusar o Pavinato. Cara, eu quero acusar o Pavinato aqui, velho. Não, diretor, hoje não, cara. Não, cara, hoje não, cara. Não, só um Vamos lá, vamos ver o que... Ó, palavras do diretor, viu? Só um ponto aqui. Os caras insistiram em afirmar que esse espinho na carne do Paulo é o homossexualismo. Não, cara, ele não tá dizendo isso. Os caras tiraram isso, velho. Estão colocando isso como uma verdade absoluta. Não, não é isso pô, aí. não, cara, o Pavinato não fez isso aqui Cara, o Pavinato e outros caras do pro-LGBT, eles colocam esse espinho na carne que o Paulo fala. Não, o Pavinato não. Olha o que ele acabou de falar aí. Não, pô, ele fala aqui do espinho na carne como uma limitação, como uma dor. Mas ele não diz que o espinho da carne Mas ele pegou esse de outro... Que no caso dele... De uma linha de pensamento que ele é homossexual. Não, mas que no caso dele, o espinho na carne pode ser a homossexualidade. Você tá entendendo? Essa questão, o pessoal assim colocou isso o espinho como na verdade carne absoluta. de quem é adúltero é não conseguir ficar com uma mulher só. Você tá entendendo? Eu acho que é isso que ele... É essa linha de raciocínio que ele tá tentando dizer. Que várias pessoas têm seu espinho na carne. Por exemplo, o cara que tem problema com bebida. O espinho na carne dele é a bebida. Eu acredito que é nessa linha aqui. Mas, vamos lá, continue o seu raciocínio. Não, é isso aí. Ele acho que ele bebeu um pouco do Hernandes, né? Que ele falou... O Hernandes coloca isso aí, como se o espinho na carne de Paulo fosse a homossexualidade. Como se isso Paulo aí é esquisito, que a Bíblia não afirma um isso, homossexual reprimido. É isso que eles afirmam. Eu acho que o Pavinato pegou essa linha aí e tacou aí. Não sei. Posso estar errado. Mas eu não acredito que o espinho na carne de Paulo fosse a homossexualidade. Tá entendendo? A Bíblia não afirma isso em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Mas essa galera progressista, essa galera que gosta de ir por esse viés, usa isso como uma referência bíblica. Sabemos? Não. Mas, cara, eu, sinceramente, pra gente entender melhor, eu quero saber a sua opinião aqui, cara. Coloca aqui no seu comentário. Você acredita que o espinho na carne de Paulo, o espinho na carne de Paulo era que ele era homossexual? Cara, tem uma fala muito boa aí do Flávio Amaral, que ele é um pastor que lida exatamente nessas questões aí. Vamos ver o que ele fala aqui, vamos lá. Deixa eu soltar aqui o vídeo dele. Assim como eu acredito que muitas pessoas estão tristes, angustiadas, confusas, Sim. cheias de dúvidas. Ontem foi um dos piores dias da minha vida. Foi um dos dias que eu mais senti dor no peito, dor nos pensamentos, dor na alma, pelo que aconteceu com a Carol Heller. O sentimento que eu tive foi de fracasso, de não ter tido a oportunidade de almoçar, de sentar com ela, de abraçá-la, de dizer o tanto que ela era importante para mim, para as pessoas e para Deus. Muito importante, uma pessoa muito importante para nós. Uma mulher, não era uma menina, era uma mulher cheia de coragem, uma mulher cheia de atitude e que estava muito bem resolvida em sua vida espiritual, vindo de um retiro espiritual, feliz falando de Deus e de Jesus. E com certeza, a igreja, Jesus e as suas escolhas não foram razão, não foram um motivo real para Carol Heller se entregar, desistir, dizer que perdeu. Não foram, pois o evangelho de Jesus, a igreja, ela nunca obrigou a mim, a ninguém, a nada. Não existe igreja fazendo lavagem cerebral na cabeça. Pelo contrário, ela faz trazer de novo uma mente nova, pensamentos novos, da qual o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Se Jesus é o meu pastor, eu não vou sentir falta de sexo, de homem, de dinheiro, de riqueza, fama, de ninguém. Quando Jesus está na nossa vida, Ele preenche qualquer vazio.
Não é de Deus o que Pavinato disse. Não é de Deus, a ignorância dele é maior do que sua inteligência. Muito maior. Eita. Pois se ele é feliz sendo um homem gay, um jornalista gay, saiba que eu não fui feliz sendo gay, nem travesti. Eu não fui feliz na vida homoafetiva. Assim como eu, vou citar para você Suzana, Laís, que era homem trans, hoje é casada, tem marido e filho, e não está infeliz na vida dela não. A Netinha, que é uma mulher de Deus, também era lésbica, hoje é uma mulher de Deus, e não está infeliz não, viu? Renunciou tudo na vida dela, não casou, preferiu viver o celibato. A Adelaine é casada, viveu a transexualidade, viveu intensamente a homossexualidade. A Jennifer, o exemplo, nossa filha de todo o nosso coração, Suzana viveu intensamente de homem trans. Tinha barba, tirou seios, hoje colocou seios, tirou barba, deixou cabelo crescer. E Suzana vive hoje a verdade de Deus. Grazi Galvão, uma mulher pregadora do evangelho, que foi um homem trans, não é mais, deixou de ser. Nós somos o mais, não tem a sigla aí? LGBTQI, QQQQAA, 2, mais. Bicho, não é de rir, não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô rindo da forma como ele falou. Nós somos o mais. LGBTQIA mais QQQQQ. Ai, cara. Eu tô rindo disso, viu, galera? Não tô rindo da galera do arco-íris, não, de maneira alguma. Meu respeito aí ao pessoal aí do movimento. Mas a forma como esse cara falou foi muito engraçado, o pastor aqui. Eu tô entendendo o ponto dele, tá? A gente já vai discutir sobre isso. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Os que não querem ser mais, nós não somos mais. Viu, Pavinato? Fica esse recado pro senhor. Jornalista inteligente, eu admiro sua vida, admiro sua inteligência, admiro, mas não concordo de jeito nenhum. Calvário passou Jesus pelo seu pecado, pelo meu pecado. E se quiser viver a glória de Deus na terra, não é só a homossexualidade que devemos abandonar, mas a promiscuidade, a devassidão, a lascívia, os pecados imorais da carne, que não estão só incluídos desejos homoafetivos, mas o adultério, a prostituição, tudo isso traz uma maldição sobre a nossa vida. Infidelidade. Então não podemos atribuir essa tragédia para nós brasileiros, principalmente de direita. Ainda que fosse uma pessoa de esquerda, nós estaríamos tristes da mesma maneira, pois ninguém pode, ninguém deve, ninguém precisa terminar desse jeito. Sim. E eu continuo afirmando que eu não acredito na forma que se sucedeu. Eu não acredito que ela apenas pulou de vontade própria. Isso no meu coração, eu ainda não aceito isso. Ela foi coagida, pesado, hein? Foi forçada, ela foi obrigada a fazer isso. E com certeza não foi pelos seus desejos homossexuais. Com certeza, porque era mais fácil ela se afastar da igreja e viver a paixão que ela queria. Não foi. Tem outras coisas envolvidas nisso aí. Com toda certeza existem outros motivos. E eu tenho certeza absoluta que não foi por causa de igreja e nem por causa dos seus desejos homoafetivos. Cuidado, Pavinato, ao afirmar e ao colocar culpa na igreja e em pessoas que estavam ajudando ela. Porque ao contrário de você, eu tenho vergonha na cara de um dia ter sido gay. Eu tenho vergonha na cara de um dia ter conhecido essa comunidade de traidores, de mentirosos, de falsários. Eu tenho vergonha disso. Rapaz, o bicho aqui tá brabo, hein?
O homem aqui, rapaz... Esse cara é perseguido, hein, velho? Falar o que ele tá falando aqui, chamar essa comunidade aqui do que ele tá chamando. Esse cara aqui é homem, viu? Vou te falar. E, cara, ele tá fazendo aqui um ponto muito sério, hein? Ele tá dizendo que Carol não pulou de sua própria vontade, mas que tinha alguém que tava obrigando ali, hein? Ele tá dizendo que não foi um atentado contra a própria vida. Por quê? Porque ela estava sendo ameaçada há muito tempo. Que ela, né, teve vários posts dizendo que ela não aguentava mais. O que será que aconteceu? Será que existe base investigativa? Ou isso é só uma crença do coração dele, como ele falou? Que ele falou aqui, é uma crença do meu coração, né? Foi isso que ele falou, é do meu coração isso. Não acredito que ela tentou contra a própria vida. Vamos lá. De maneira nenhuma isso traz felicidade para ninguém. Traz prazer, traz tesão, traz desejo. Agora, felicidade só com Jesus Cristo. Independente de ser gay ou não. Uma pessoa que é hétero, passou a vida inteira amando apenas o sexo oposto. Quando ela aceita Jesus, ela deixa de amar muitos e todos para amar apenas uma, seu cônjuge. Viu? O hétero também tem que abrir mão de sua sem-vergonhice, de seus desejos carnais compulsivos. O hétero também tem que escolher viver em matrimônio, após o casamento, ter uma vida sexual sadia com apenas uma pessoa, o seu cônjuge. Isso também. Rapaz, aqui só pra dar um alívio cômico aqui, porque o negócio tá pesado. O pastor aqui diz que é ex, né? Né? E essa moldura rosa aí, hein? Olha o diplominha rosa ali. Rosa não pode, pastor. Brincadeira à parte, galera. O tema é muito pesado, muito sensível. É, de verdade, cara, eu acho que o Pavinato foi infeliz, o diretor já não concorda comigo, e a gente concorda em discordar e tá tudo certo. Mas, cara, meus sentimentos à família da Carol, aos amigos, foi uma lástima o que aconteceu com ela. O que nós podemos fazer enquanto igreja? Orar pela família, pelos amigos, para que Deus conforte o coração dessas pessoas, né? Mas foi uma perda muito grande. E ela já vinha sofrendo ameaças, hein? Eu quero que você comente aqui, cara. O que esse pastor aqui tá falando faz sentido? Ele tem um ponto realmente? Você acredita que ela atentou contra a própria vida? Você acredita que não, que tem mais coisa aí? Será que ela é um novo caso, é a nova Celso Daniel aí? Vai ficar sem resolução? Será que é isso? Homossexualidade à luz da Bíblia. O espinho da carne de Paulo era a homossexualidade? Pra você entender essas coisas, você tem que entender de Bíblia. Você tem que entender o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Vamos soltar um recado aqui para que você se inscreva e entenda. Solta o recado aí, diretor. Estude Teologia com o ID, a maior escola teológica em vídeo da internet. Antigo e Novo Testamento, teologia sistemática, seitas e muitas outras matérias que transformarão sua vida e ministério. Ferramentas essenciais para a pregação e o ensino da Palavra de Deus. Com mestres e doutores altamente capacitados, numa linguagem simples e dinâmica. Sua experiência se tornará ainda melhor. Além de aulas gravadas e ilustradas, você terá um amplo material de apoio escrito, simulados e avaliações. E ao final, o seu certificado. Faça como mais de 20 mil alunos formados em 18 estados do Brasil e 23 países.